Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Mães do DigiCast. Esse é um episódio promovido pelo projeto Mães no Digital. Eu me chamo Amanda de Assis, sou fundadora desse projeto e, para quem não conhece, o Mães no Digital tem a ideia de trazer inspiração para mães. Como eu falei nos episódios anteriores, mães comuns, mães que empreendem, mães que trabalham de casa, mães que não trabalham, mães solo, mães atípicas. Então, aqui é um espaço de fala para todas, para a gente se ouvir, para a gente aprender, para nos inspirarmos, e também um espaço sem julgamento. E esse episódio ele tem um significado muito especial para mim, que é o recomeçar. Há mais ou menos, pouco mais de um ano atrás, eu comecei esse podcast e eu tive que fazer um intervalo. E é isso, coisas da vida acontecem e eu decidi tocar novamente com o mesmo sentido, o mesmo propósito, mas ressignificando esse tempo que passou e colocando ainda muito mais amor nesse projeto para vocês. Então eu queria falar que se você, em algum momento da sua vida, teve que fazer uma pausa ou estar precisando dela agora, se abraça, aproveita essa pausa, aproveita esse momento, ressignifica esse momento para você, que daqui a pouco você vai estar de volta. Você vai trazer todo esse aprendizado, vai ressignificar muitas coisas e todos nós temos a oportunidade de recomeçar a cada dia. Então, essa mensagem inicial já que eu quero deixar para vocês. E antes de apresentar a minha convidada de hoje, eu quero fazer um agradecimento especial a dois apoiadores do projeto, que são muito especiais para mim, porque é através desses apoiadores que aconteceu a construção de tudo isso. Então, quero agradecer especialmente a 3M Gestão de Tráfego, que ajuda empresas a alcançarem mais pessoas através de estratégias inteligentes de tráfego pago e posicionamento digital. E também a ADA Gestão Empresarial, uma empresa especializada em tornar negócios mais sustentáveis através de soluções em BPO financeiro e inteligência em gestão. O arroba deles vai aparecer aqui para vocês já seguem eles. Vou deixar na descrição também. Quero agradecer bastante o apoio deles, né, em promover o empreendedorismo feminino e materno. E agora vamos para a nossa conversa de hoje com a nossa convidada, que é muito especial. A convidada de hoje, ela é muito inspiradora. Ela é mãe, claro, porque eu dou aqui prioridade para as mães, porque a gente fala sobre isso, né? Sobre maternidade, sobre a vida, enfim. Ela é inspiradora, ela é uma gata, ela é uma musa fitness, gente, ó, babada, hein? Ela é mãe solo, mãe da Malu, a coisa mais fofa dessa vida. Ela é influenciadora digital e criadora de conteúdo lifestyle wellness. E ela compartilha no dia a dia a sua rotina, os seus desafios, os seus treinos, essa conexão e visão que ela tem sobre o bem-estar de uma forma autêntica, mostrando que é possível mesmo construir uma carreira alinhada com os propósitos e valores. Então, eu apresento para vocês e eu quero que ela fale um pouquinho sobre quem ela é também, a Bruna Doria. Seja bem-vinda, Bruna. Muito obrigada, amei essas palavras dessa apresentação. Primeira vez, né, num podcast, então me sinto muito honrada, muito obrigada pelo convite. Obrigada pela amizade que a gente criou, essa conexão tão gostosa dentro da academia, né, onde, enfim, a gente tenta esquecer um pouco dos nossos problemas fora, né, da nossa vida real. E, enfim, a gente acaba
trocando experiências mais do que a gente imagina. Então, muito obrigada, amei. Me chamo Bruna. Sou mãe solo, tenho uma filha chamada Maria Luísa, vulgo Malu. Ela tem 5 anos e me separei quando ela tinha 11 meses, então, né, foi um processo bem difícil, assim, né? Eu era bem jovem na época, então, enfim. Demorei um pouco pra dar essa engrenada, porque eu morava em outro país, né? A Maria Luísa, ela não é brasileira, ela é portuguesa. Nós morávamos em Portugal, então eu tive que recomeçar a minha vida novamente, né? Foi um processo bem doloroso inicialmente, mas o processo foi acontecendo. Faz um ano que eu me mudei para cá, então tudo também foi se ressignificando de formas diferentes, onde eu coloquei alguns desafios, porque aqui eu sou realmente solo, porque eu não tenho minha rede de apoio, né? Minha família mora toda em outro estado, então acaba que eu quis me desafiar para ver realmente até onde eu consigo ser a minha melhor versão. Não só para mim, mas como para Malu também, né? Vitoriosa. E é por isso que eu te chamei hoje nesse episódio, onde eu falo realmente desse recomeço, né? Porque eu conheço a tua história, né? E a gente troca muito, né? Sobre isso. Obrigada por abrir um pedacinho da tua história aqui, tanto para mim aqui fora quanto aqui, né? Para outras mães também. E aproveitando, eu já vou fazer a primeira pergunta. Faça. Como foi essa experiência de se tornar mãe solo? E quais foram os maiores desafios que você encontrou nesse caminho? Eu entendo que talvez, no seu caso, tenha esse recorte, né? De você se ver mãe solo, voltar para sua mãe, e depois um outro recorte de você, né, ser mãe solo. Então, me conta um pouquinho sobre isso, Bru. Foi uma experiência que eu jamais imaginei, né, na vida. Eu acho que nenhuma mulher, quando se casa, ou enfim, tem filho, pensa nessa possibilidade de ser mãe solo, porque é difícil, é desafiador, todas nós, né, temos nossos momentos, até mesmo as mães que têm a família estruturada passam por questões de dificuldade dentro do próprio Não, relacionamento. eu ia falar isso agora. Corta, tu é muito foda. Porque, assim, ó, pra uma mãe que ela tem uma família bem estruturada, já é foda pra caramba. Né? Aqui nós não temos filtros para os palavrões. Então, assim, Eita, cara, caiu. tu é demais. Obrigada. Mas continua. Então, assim, às vezes eu não sei se é o que é melhor, se é ter um marido ali do lado que é ausente ou não tê-lo, né? Não ter ninguém ali, porque também não vai estar atrapalhando. Mas, assim, foi uma época bem difícil, bem desafiadora pra mim, porque, né, como eu já comentei, eu morava em outro país. Tive que, pra mim, quando eu voltei pro Brasil, sou um pouco do tipo, estou regressando. E isso pra mim foi muito doloroso, porque eu sou uma pessoa que sempre fui muito em busca dos meus objetivos, sempre fui muito pra frente, assim, né? Sempre lutando e batalhando pra ter o melhor e pra sempre evoluir. E naquele momento eu me vi vulnerável, eu me vi frágil e tendo que deixar pra trás todo o meu sonho que eu tinha, que era morar fora. Enfim, não pensava em voltar a morar no Brasil. E voltar principalmente, não só pra voltar pro Brasil, a voltar a morar na casa da minha mãe, onde eu já não morava há muitos anos. E voltar a morar na casa de pai e mãe depois que tu mora sozinha é muito difícil. E então eu fiquei 1 ano tendo que morar com a minha mãe.
eu não tinha privacidade, consequentemente ela também não tinha, né? Então eu ficava nesse impasse. Foi momentos assim bem difíceis também para pro meu relacionamento com ela, né? Hã, Depois, passado um certo tempo, eu consegui alugar um apartamento para eu morar com a Malu. Foi quando eu dei um segundo recomeço na minha vida. Até então eu não trabalhava, sempre tive a vontade de trabalhar com o digital e tudo mais, mas não tinha. Então eu não tinha uma familiaridade, não tinha estrutura ou vontade de dar esse start, esse pontapé no digital, né? Não me sentia pronta, talvez seja a palavra correta. Aos poucos eu fui me encontrando, aos poucos eu fui me adaptando a essa nova vida e entendendo melhor e, e aceitando. Eu acho que talvez eu demorei um pouco para aceitar essa minha condição de ser mãe solo, porque era o meu sonho, desde criança, ter a minha família, né, bem estruturada, né, ali, aquela família de margarina, de propaganda de margarina, Sim, sabe? sim, sim. Então, assim, eu tinha esse sonho e esse sonho, ele foi por água abaixo. Óbvio que a gente pode recomeçar, eu posso ter ainda a minha família, Com né? certeza. E me reconstruir, enfim, e ter esse sonho, realizar esse sonho. Mas o maior sonho da minha vida eu já realizei, graças a Deus, que é Ah, ser Malu. mãe. E ser mãe da Malu, que eu acho que é o mais especial ainda, Oh. sabe? Que a Maria Luísa, ela é tudo na minha vida. Ela é a minha fonte de energia, a minha força, é onde enfim, tudo é pra ela e por ela, né? Hoje em dia, a Bruna, mulher, por muito tempo ficou em segundo plano. Hoje em dia, já não mais, Uhum. né? Hoje em dia eu consegui me colocar em primeiro lugar, porque antes de ser mãe, nós somos mulheres. E Com eu acho certeza. que as mulheres escutem isso, por favor, e internalizem isso pra vocês. A gente tem que entender que antes da gente ser mãe, nós somos mulheres. Então a gente precisa se cuidar. Porque se a gente não estiver bem conosco, se a gente não estiver bem de saúde física, mental, enfim, a gente não vai conseguir dar o melhor para os nossos filhos. E nem para o Uhum. marido, quem é casado, enfim. Então, começar no digital foi uma forma que eu encontrei quando eu me reencontrei me cuidando, né? Entrei na academia, comecei a me cuidar, comecei a me olhar com outros olhos, comecei a me amar. E aí, consequentemente, esse meu lifestyle eu fui compartilhando e foi crescendo, crescendo, crescendo. E hoje em dia estamos aí, né? Na luta ainda, porque não é fácil começar no digital, né? São Uhum. longos anos que Uhum. até engrenar mesmo. Tudo, né, vai se construindo, né? Quando a gente fala de empreender, é uma construção, é um tijolinho por vez, um tijolinho cada dia. Exatamente. Então, eh, essa minha segunda fase, eu acho que é a melhor fase que eu tô vivendo. Faz um ano, né, que eu tô nessa nova empreitada, de ser realmente mãe solo mesmo, de verdade, sem rede de apoio nenhuma, E longe, né, da família, longe, porque a tua mãe ficou, né, em em outro outro estado. estado. Meu pai, enfim, claro que em horas eles conseguem estar aqui, Sim. mas é complicado, às vezes numa emergência. E logo que eu cheguei aqui foi muito engraçado. Eu fui matricular a Maria Luísa na escola e isso foi uma coisa que me chocou muito, tá? Eles estavam fazendo o cadastro dela lá, a matrícula, e aí eles falaram assim, me perguntaram: Ah, a gente precisa de um número de emergência, se caso aconteça alguma coisa. Não Aquilo tinha pra nenhum. mim bateu de uma maneira. Falei, cara, quem que eu vou colocar? Não existe.
Eu não conheço ninguém aqui. Minha família tá em outro estado, não dá pra colocar. E eu falei assim: não tem, é só eu e minha filha. Porque Uau. naquela época ainda não conhecia ninguém aqui. E depois que eu fui embora, eu cheguei em casa e eu desabei. Porque eu pensei, gente, eu tô sozinha. É eu e Maria Aí Luísa caiu a ficha. e mais ninguém. E aquilo me soou assim. Cara, é eu por mim, eu não posso. É eu por ela, entendeu? É nós duas. E nada pode acontecer comigo, porque se acontecer alguma coisa comigo, o que vai ser dela, entendeu? Se eu, sei lá, ficar doente ou qualquer coisa do gênero, não tenho ninguém pra me ajudar aqui. Uhum. Então aquilo, por algumas semanas, foi complicado, porque eu tava no processo de matrícula de escola, matrícula em academia, matrícula não sei o quê, fazendo, né? Ah, e eu falei, gente, e eu até compartilhei isso nos meus stories, nas minhas redes sociais. E muitas amigas minhas que são mães se tocaram, né, com essa minha história e falaram: caraca, Bru, é verdade. E inclusive, até uma amiga minha que ela recentemente tinha perdido a mãe e ela já tinha perdido o pai também. Ela se viu nessa mesma situação e ela compartilhou a história dela e como ela se sentiu também em relação a isso. Então, assim, é difícil. Nossa, muito. Muito difícil. Mas aos poucos, né, como eu já havia morado fora, já sabia como funcionava, né, essa questão, que os 6 primeiros meses eles são sempre mais difíceis quando tu se muda ou quando tu recomeça, porque é onde tu tá aprendendo, tu tá conhecendo o terreno, tu tá conhecendo pessoas, tu tá conhecendo o ambiente que tu vai viver. E aí, aos poucos, eu fui conhecendo pessoas, fui, né, conhecendo, aliás, pessoas maravilhosas, como tu. Ah, e fui criando vínculos. Então, hoje, depois de 1 ano, eu posso dizer que eu tenho, sim, rede de apoio. Com certeza. E Várias, pode contar. várias. E assim, falando sobre isso, como é essa conexão entre mães, né, é importante pra gente. E que bom que ela existe, e existe em todos os lugares, e ela é muito bem fortalecida. Isso eu acho incrível. Eu, realmente, assim, ó, não vejo, me desculpem os homens que estão atrás dos bastidores aqui, mas eu não vejo um grupo de pais que fale sobre os filhos. O meu marido não tem, não sei, sabe? Ele não compartilha isso. Assim, a gente tá ali no dia a dia, lidando com o dia a dia, e a gente se une pra falar e pra desabafar e pra entender, pra se entender, pra se abraçar, né? A gente é nossa. Esse grupo é uma terapia pra gente. Eu acho que existe, desculpa te cortar, mas eu acho que existe uma grande diferença, assim. Homens se juntam para falar sobre bobagens, enfim, se reunir para falar sobre a vida, sobre, enfim, outras coisas. E as mulheres se reúnem para falar sobre maternidade, muitas das Maternidade. vezes, né? E problemas. E problemas, óbvio, todas nós temos. Quem não tem problemas, não é mesmo? Mas assim, é muito legal a gente se conectar com mulheres que às vezes por mais que não são mães ainda, mas querem ser e se interessam pelo assunto da maternidade, eu acho isso também muito legal. Sim. E assim, eu vou falar mais também a fundo disso. E tem mulheres que são muito poderosas e também não querem ser mães. Verdade. Mas depois de um tempo se descobrem, porque eu tenho uma amiga, que inclusive quero gravar um podcast com ela também, que ela não queria ser mãe. Ela tá com 30 e plox e tá morando em outro país agora também. E agora despertou, sim. Então, que legal, porque, né, foi a vida dela dizendo: eu não estou pronta, eu não quero, e também tá tudo bem. E tem mulheres que não querem mesmo, e é isso. Eu acho que
Existem três tipos, assim, de mulheres. A mulher, como eu, que é onde eu acho que eu me enquadro, que é desde pequena tem o sonho de ser mãe. Meu sonho sempre foi, eu cuidava das crianças na escola, na Eu tinha creche. Barbie grávida, gente. Eu também tinha. Ela saía a barriguinha. Sim. Bebezinho. Sim, eu também tive essa Barbie. Não, mas é sobre isso, é sobre também a sociedade colocar desde pequena também essa coisa, assim, essa questão na cabeça da mulher, que ela tem que ter uma família, cuidar dos filhos e ter essa responsabilidade, carregar essa responsabilidade para ela e o homem provedor. Claro, eu vejo muitos homens hoje em dia muito mesmo participativos, muito presentes, mas ainda é uma dificuldade muito grande, muito grande. Mas continuando a tua tu falou que tinha 3 tipos de mulher. Aquela que quer que tem o sonho de ser mãe desde sempre, né? Desde que se conhece por gente. Depois tem aquelas mulheres que até sentem uma vontade, mas não é aquela coisa, meu Deus, eu preciso ser mãe. Não, é tipo, se eu for mãe, tá ok, tá tudo certo. E realmente tem as mulheres que eu também conheço que definitivamente não querem ser mães, porque vem com a dificuldade que é a responsabilidade, porque é uma responsabilidade pro resto da vida. Com certeza. E assim, não é qualquer responsabilidade, é a responsabilidade. Não tem como puxar a cordinha e sair. É uma vida. Para que eu quero descer. Não tem, é uma a vida vida inteira. que depende de ti durante, sei lá, 18 anos. É uma responsabilidade completamente tua. E depois, obviamente, mãe é mãe, né? Sempre Todas vai nós, depois. os filhos serão nossos eternos bebês. É o que eu sempre falo para a Maria Luísa. Minha filha, você vai ser sempre a bebê da mamãe. Sempre, não adianta. E eu vejo isso muito também pela minha avó, paterna, que o meu pai tem 61 anos e a minha avó até hoje liga pra ele, manda mensagem: meu filho, tá tudo bem? Eu falo: vó, avisa quando chegar. Tipo, tenha um cuidado, que é mãe, né? É não a conexão, adianta. né? É a conexão que a mãe tem com o filho que a gente vai carregar pra vida inteira. Exato. Então, assim, de uma certa forma, principalmente nos dias de hoje, que é difícil, financeiramente falando, né? Ter um filho não é fácil. Eu sempre falo, assim, para as minhas amigas que querem ser mães: vocês precisam ter uma vida financeira estruturada. Porque se não tiver, a gente sempre quer dar pros filhos tudo do bom e do melhor, e muitas vezes o que a gente não teve. E se tu não tem dinheiro, hoje em dia, infelizmente, na atual conjuntura que nós vivemos nesse país, não tem como, cara, é tudo muito caro. Então eu falo, claro que não dá pra projetar. Ai, daqui tantos anos eu vou ter um filho. Não, porque a prioridade nunca vai ser o filho. Vai ser sempre outras prioridades, né? Eu acho que filho vem quando tem que vir e a gente sempre vai dando um jeitinho, né? Mas assim, tem que ter estrutura financeira. Não adianta. Sim. Tem que ter. E ela se torna ainda mais difícil, né, Bru, quando é mãe solo, né? Quando é mãe solo é dobrado. Sim. Dobrado tudo. Tudo. Não só o financeiro, porque a gente sabe que tem uma dificuldade de receber a parte, né, do pai da criança. E aí muitas mulheres ainda têm muitos problemas com isso. E é difícil, né? É muito difícil, eu tive esse problema. É complicado, porque a cabeça do pai não raciocina como aquele dinheiro sendo para o filho, para prover o filho. Na cabeça de muitos homens é para prover a mãe. A mãe usa o dinheiro da pensão para gastar com ela. Ai, vai fazer a unha, vai fazer o cabelo, não gasta com a criança. Cara, Aí o que a criança come, o que a escola da criança, aí as outras coisinhas, a roupa da criança, aí eles não vêm, né? Não. E muitas vezes E é não caro, tem. roupa de criança é caro. Não, e não é só caro, é caro
E só usa no máximo 1 mês, 2, Isso. dependendo da idade. Enfim, É. mas assim, é complicado, porque, poxa, seria tão legal se todo homem. Não vamos generalizar, tá? Não vamos, porque Sim. eu conheço, tenho amigos que são pais separados e são pais presentes, e são pais que honram com a palavra pai. Porque tem pais que são só genitores. Ponto. Uhum, Acabou. uhum, Entendeu? Não vou ser hipócrita. E tem pai que é realmente pai mesmo. E eu aplaudo esse tipo de homem. uhum, Porque, cara, filho, tu não fez sozinho. A uhum. mulher, obviamente, sempre leva a maior carga, né? A gente não pode deixar de dar o mérito para as mulheres. Mas, assim, cara, os homens que fazem, que realmente se dedicam para os filhos, que realmente dão valor a isso, eu aplaudo, assim, ó, de pé, porque são poucos. É raridade. São bem poucos. Então, sempre quando eu converso com homens sobre isso, com amigos meus sobre isso, eu falo, cara, seja pai, Uhum. honre, né, Sim. com essa tua responsabilidade, porque. Mas sabe, Bru, só querendo fazer um recorte aqui, isso também tem a ver com a construção social nossa de que o homem tem que ser o provedor. Então, eu entendo que por parte, internamente, pode, não ser tão só deles isso, mas de toda essa construção. Porque, por exemplo, ele tá tão preocupado em prover, ou só prover, e acaba esquecendo de outras responsabilidades, como, por exemplo, eu vou falar uma coisa que aconteceu. Bora. Vida real. Na vida real, com certeza, e vamos falar sobre isso também aqui. Sobre o que aconteceu que 10 dias, né? Uhum. Um recorte de 10 dias da minha vida, onde o meu gato ficou doente, tive que fazer uma cirurgia, responsabilidade, né? Além de filhos, tem pet, né? Aí leva o gato pro pet, faz cirurgia, traz de volta. Aí eu fiquei doente. Aí as meninas tinham festa junina hoje. Tudo E junto. tudo junto. E aí o que que ficou pra trás? E que só a mãe lembrou de levar a bandeirinha da festa junina que era pra ter levado na semana passada, só que a mãe estava doente pra fazer atividade junto com as meninas. Aí o pai lembrou? Não lembrou. Gente, Rodrigo, meu amor, você é maravilhoso. Mas eu preciso falar disso. Eu preciso falar que essas coisas pequenas sempre fica com a mãe. Sempre quem tem responsabilidade é a mãe. Se eu perguntar hoje pra ele quando que a Maína, a Melinda e o Miguel têm que tomar a próxima vacina, ele Ele não não vai vai saber. saber. Não vai saber. Tem coisas Quando que que é a só a mãe. consulta, a atividade da escola, Tem coisas prova. que é só a mãe, não E é adianta. isso, é uma carga mental. Só que aí, voltando, né, a essa construção, na cabeça do homem é o prover e passar um tempinho ali com as crianças e tá Uhum. tudo certo. Mas não é só isso, tem as coisas miúdas que ficam ali, ó. Dizem que o homem ele trabalha numa caixinha só, né? Aí a caixinha da mãe, a caixinha. Homens, por favor. Aí as mulheres têm várias caixinhas abertas. A da mãe, então, assim, ó. São várias abas que eu falo. É abas. Na minha mente, assim, são várias Muitas abinhas. abas. É porque caixinha não dá mais, Não né? Porque não dá. tem espaço pra Não colocar. dá. Vamos botar no digital, já que a gente tá no digital. São várias São abas várias abertas, abas. assim. E que a Muitas gente abas. vai tentando eliminar diariamente elas. E muitas vezes a gente não Porque assim, ó, consegue. o meu marido, ele trabalha home office. Então, pra ele, eu também trabalho de casa, né? Então, pra ele é fácil sentar na estação dele, lá no escritóriozinho, bonitinho, e ficar ali. Só que eu não. Por quê? Porque a casa pra mulher, ela já é um trabalho. E aí estou trabalhando no meu trabalho, onde eu tenho trabalho aqui, trabalho ali, trabalho aqui, trabalho ali. Tua vida é o trabalho. E aí Teu sobrenome. E aí eu tenho que dar conta dos trabalhos que eu tenho de manhã, porque de tarde as crianças vão chegar e aí eu já não consigo mais fazer isso, mais fazer aquilo, e
E é difícil pra mim. Aí, quando as crianças estão em casa, eu não consigo sentar no meu trabalho e me concentrar, porque é toda hora mãe, é toda hora briga. Sabe o que eu falo? Se eu ganhasse R$ 1 a cada mãe que eu escuto, eu tava Nossa, milionária. milionária não. Eu, então, que tem 3. Não é? Não é, amiga? Poxa. Meu senhor, como eu queria. Ô, mãe, mãe. Né? Jesus, seria trilionária. Olha só que delícia. Mas assim, não vamos ser hipócritas, porque todo esse Sim. esforço, ele vale muito a pena, ele é muito recompensador, Demais. porque é um amor que não dá pra explicar em palavras. Sim. E sabe uma coisa muito interessante em relação a isso? Tem muita mãe que romantiza a maternidade. Sim. Eu que eu acho. Enfim, tem vontade de esguelar às vezes essas mães. Porque, gente, não é. Não eu é. não... acho que tu já tá não é. entrando na próxima pergunta que eu ia fazer, mas vamos lá. Vamos lá. Cara, todo mundo me falava quando eu tava grávida. Porque quando ela nascer, tu vai sentir aquele amor que tu nunca sentiu na tua vida. Cara, minha filha nasceu. Eu não senti amor por ela, tá? Real. É? Eu falei, eu fiz assim, ó. Meu Deus, agora eu tenho uma filha. Eu falei assim, meu Deus. Tipo, sabe quando literalmente caiu a ficha? Eu falei. Não, e o teu foi natural, né? O parto normal, né? Sem contar com toda a intensidade do parto. Não. Pra mulher voltar pra si. Jesus amado. Amiga, pensa. É, partolândia é difícil, gente. Foi assim, eu falei, caraca, ferrou. Eu tenho uma filha agora, tipo, não dá mais pra voltar. Não tipo tem. assim. E aí, eu não senti aquele amor. E eu falei, tá, ok. Talvez eu não seja a única. Porque a gente sempre pensa, poxa, só eu vivo esse problema, só eu tenho esse problema. Quando, na verdade, não. Várias outras pessoas, como a gente veio falando no carro, que a gente passa por muitas coisas que a gente acha que é só a gente que passa, quando, na verdade, existem outras milhares de pessoas que passam o mesmo, algo semelhante ou, às vezes, até pior. E isso acaba sendo reconfortante pra gente. Com saber certeza. que... Nossa, não sou eu, não tô louca, não tô pirando, né? Então, isso se torna reconfortante. Por isso que eu acho que a gente cria essa rede, né? Essa conexão entre mães pra realmente, né? Falar sobre isso. É, exato. Então, assim, não romantizem a maternidade, porque... Nem a vida, cara. Porque, assim, nada é fácil. Todos nós temos problemas, todos nós passamos por dificuldades e não é... E tá tudo bem. Não é uma coisa, meu Deus, um bicho de 7 cabeças passar por problemas, tanto em relacionamento, casamento, com filhos, enfim, trabalho. Cara, todo mundo passa por dificuldades, Exato. né? Então, assim, não estamos sozinhos no mundo, não somos, oh, meu Deus, é Deus no céu e nós na terra. Não. E aproveitando que esse é um gancho de uma das perguntas que eu vou fazer agora, é que assim, ó, sendo, né, influenciadora, lifestyle, a gente enxerga, e olhando isso para como um todo, né, não tô falando da tua rede social em específico, porque você é influenciadora, então parece que a carga é um pouquinho mais pesada, né, porque você está Sempre. influenciando outra pessoa, né, o nome já diz, né, influenciadora. E acontece muito disso, né, de as redes sociais passarem a parte bonita da história, a parte do vamos ver. Mas ninguém comenta da noite mal dormida antes de se arrumar para levar a filha para a escola, para ir na academia. O que a Globo não mostra. Por trás dos bastidores tem muita coisa. Então, como que é a realidade hoje da Bruna por trás das câmeras? Por trás ali do que ela transmite nas redes sociais. Eu vou falar um pouco aqui da Amanda. Eu aqui, gente, eu sou mãe de 3, né? Então, eu não consigo passar coisas diferentes do que tá real, assim. Claro que não. É muito real, é a vida como. acontecendo. E outra, como eu me identifiquei com... que a gente tava contando essa partezinha da história, em
em uma outra mãe que passou por uma fase que eu estava passando também, e eu encontrei ela num grupo e eu falei assim, meu Deus, não sou só eu. Aí mesmo que eu tive mais vontade de falar sobre a realidade materna. E aí eu, sendo mãe, né, de 3, empreendedora, né, resolvi criar esse projeto para falar a realidade de mães empreendedoras. Eu acho que é a tua cara. Te falei isso antes. Tem que tocar, não tem? sobre isso. Porque é uma necessidade e é uma forma de acolher as mulheres. Então, que talvez algumas passem por situações que a gente passa e não tem com quem conversar, ou não tem coragem de conversar, não tem Sim. coragem de expor. E assim, claro, quando as coisas acontecem, nem sempre a gente gosta de expor, a gente gosta de, né, dar uma poeira baixar, vamos, né, internalizar, vamos voltar pro centro para depois a gente Até ter uma porque a gente liberdade. tem muita gente, a gente tem muito medo do julgamento, né? Porque assim, para pagar os boletos, ninguém vem pagar os nossos boletos, né? Mas para dar um pitaco, para dizer o que tá errado, para julgar, tem muita gente também, né? Eu me preocupava muito com isso quando eu iniciei Imagina. nas redes sociais. Porque eu ficava pensando, meu Deus, o que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão falar? Hoje em dia eu falo assim, ninguém paga minhas contas, Exatamente. entendeu? Ninguém passa o que eu passo. Ninguém tem noite mal dormida. Ninguém tem que levar a filha às pressas para o hospital quando tá doente. Ou, esses tempos, me ligaram da escola da Maria Luísa. Olha, mãe, a Malu caiu da classe lá, da mesa. Foi fazer a peripécia dela, né? Bateu a costela, não tá conseguindo respirar direito. Meu Deus, eu parei tudo que eu tava fazendo. E saí, assim, em prantos, tremendo. Peguei a menina no colégio, levei direto pro hospital pra fazer tomografia, ressonância, tudo Sim. raio-x pra ver se... Assim, é complicado, não é fácil, né? Então, todas nós É a passamos. vida real acontecendo, né? Exatamente. E aí, claro que nessas horas não tem como ficar postando Não. o que acontece. Mas às vezes, de vez em quando eu tô ali em casa ou tô passeando com ela, ela começa a chorar, começa a bater pé, começa a fazer birra. Eu filmo mesmo, eu falo isso aqui, ó. Isso aqui ninguém mostra, né? Mas todo mundo... A Malu, quando era menor, cara, ela fazia uma coisa que eu detestava. E que eu sempre julguei antes de ser mãe. Não vou negar, não vou ser hipócrita. Se jogar no chão. Ela se jogava no chão no meio do shopping. Quando Esse ela é não... o terror de todos Cara, os pais. Ninguém quer juro. passar por isso. As pessoas olhavam pra mim. E eu não fazia nada. Eu deixava ela jogada no chão, chorando, esperneando. Cara, o que eu vou fazer? Eu tentava conversar, não dava. Sabe o que eu fazia? Eu virava as costas e saía andando. As pessoas ficavam me olhando, tipo assim, meu Deus, que mãe louca! Quem é ela? O que ela tá fazendo? Não, e me olhavam com um olhar de julgamento. Chama o conselho tutelar. E vou dizer, as pessoas que me olhavam provavelmente não eram pais e mães. Porque quem é pai e mãe sabe Entendi. o que uma criança é capaz de fazer. Tu lembra quando a gente se conheceu? Eu já te contei essa história, tu não lembrava, mas eu já te contei essa história. Sabe que a minha B12 tá bem... Inclusive, tenho que repor a minha B12. Foi lá na academia, na frente do Espaço Kids, e a Malu tava chorando que não queria ficar no Espaço Kids. Ai, Aí verdade. eu falei que as minhas crianças não estavam ali, e as minhas estavam ali, aí tentar fazer aquela interação. Até eu perguntei se podia oferecer balinha pra ela, porque quando eu vou pra academia com as crianças, eu tenho que levar água, mochila extra, balinha, um mundo de coisas para deixar eles o mais tempo possível intertido na área Kids. Além Sim. das coisas que já tem na Que área já Kids. tem, Né? E aí foi isso. A assim, Malu, eu acho que ela tem um trauma, porque ela não gosta de ficar em nenhum espaço kids. De nenhum lugar. Quer dizer, a menos que seja, assim, algo de restaurante e tal, que seja uma coisa talvez um pouco mais aberta. Mas ali na academia, como é um espaço menor,
e mais fechado, assim, ela não gosta. Uhum. Então, quando ela vai pra academia comigo, ela fica sentadinha no celular, assim, vendo o videozinho dela, o desenho dela, no puff ali, quietinha e tal. E tá tudo Uhum. certo. Mas, assim, ela tem um trauma, ela não gosta. É bizarro. Nem quando a gente frequentava lá a igreja da cidade onde a gente morava, ela também não gostava de ficar no Espaço Kids. Ela gostava de assistir o culto junto comigo pra ver o pastor falando. Uhum. Eu falo, gente, como assim vai lá no Espaço Kids? Porque daí eles têm a forma específica, né? Sim, tem De, as de atividades, ensinar eles interações. de uma forma mais lúdica. Mas não, ela não gostava. Aham. Mesmo os amiguinhos indo, ela não gostava. Então eu acho que ela é meio que um trauma, assim, dela. Mas ela Sim, sim. não fica. Mas então, aproveitando, só pra gente tentar seguir o roteiro, daqui a pouco a gente vai explodir o tempo desse podcast hoje, porque é muito assunto É pra muito. falar. Mas aproveitando que a gente tocou no assunto de academia, como que existe, né, na tua percepção, um equilíbrio entre maternidade, autocuidado e trabalho? Você acredita nisso, assim, que tem um equilíbrio entre maternidade, trabalho e autocuidado? Pergunta difícil essa. Mas eu acho que sim. Eu acho que pra tudo na vida existe equilíbrio. A gente só tem que saber qual é o nosso equilíbrio, né? A gente tem Boa. que ir testando. Ah, não deu assim? Então vamos tentar fazer de uma forma diferente. Ah, sim, deu melhor. Tá, mas e aí se eu conseguir conciliar com outras coisas? Então, assim, a gente vai Uhum. tentando se É. ajustar e se adaptar da melhor forma Mas possível. também, o que você falou ali no início, né, é muito, muito, mas muito importante. Eu vou frisar aqui de novo. Inclusive, nos podcasts anteriores, eu falei sobre isso com as minhas convidadas. É que realmente a gente precisa se priorizar. Porque senão a gente não consegue cuidar do restante. Mas não é restante, é o restante que também precisam da nossa atenção. Que também precisam ser priorizados. Mas se a gente não estiver bem, a gente não tem como priorizar o Não que tem. também é importante pra gente, Não tem. né? Que é os filhos, a casa, o trabalho, né? Então isso é muito importante. Então eu acho que talvez, né? Eu acho que tu concorda comigo, que você já falou, que é isso. Primeiro a gente tem que olhar pra gente. Sim. E aí, qual foi o start? Vende teu peixe, amiga. Vou vender. Vende teu peixe. Qual é o start e o que tu faz isso pra promover, né, esse teu lifestyle materno, Uhum. né, na internet? Conta um pouquinho como que é. Então, é uma coisa que eu não contei, né? O pai da minha filha, ele não mora nem no Brasil, ele mora na China. Tudo bom? Então, assim, ele vem pro Brasil sempre no final do ano, passa ali no máximo 30 dias, e dos 30 dias que ele passa no Brasil, ele fica 15, no máximo 20 com a Malu. Ele tem um outro filho também mais velho que mora em outro estado. Então passa ali. Então, 345 dias, Maria Luísa está comigo. É difícil. É Sim. muito difícil. E como que eu encontrei o meu equilíbrio dentro disso? Pra eu poder olhar pra Bruna, mulher, né? E pra poder conciliar com o trabalho, pra poder conciliar com a maternidade, pra poder conciliar com a dona de casa. Primeiro de tudo, eu sentei e coloquei num papel quais eram as minhas prioridades. O que eu precisava pra minha vida? O que eu quero pra minha vida? Comecei, gente, eu preciso, primeiro de tudo, sempre estar 100% na minha saúde física e emocional. A academia me trouxe muito isso. A academia transformou a minha vida de uma maneira surreal. Que eu acho que isso é um papo para outra Uhum. questão. E aí, assim, poxa, eu não tenho nenhuma rede de apoio aqui. O que acontece? Maria Luísa, turno integral no colégio. É a única forma que eu consigo
conciliar a dona de casa com o trabalho, com o meu lifestyle, né? Pra eu poder me cuidar. É ela estando no colégio integral. Então, assim, esse foi assim que eu fui achando o meu equilíbrio. Aí, a partir das 6 horas da tarde, Bruna mãe, ativa terceiro turno, porque o primeiro turno... Depois de tantos outros turnos. Exatamente. Bruna mãe, e aí 100% e foco em Malu. Aí, dá banho, dá comida, brinca, assiste filme, faz peripécias, passeia e não sei o quê. Então, assim, eu fui achando o meu equilíbrio dessa forma, tentando de várias formas. Aí leva numa atividade extracurricular ali, que ela gosta de fazer jiu-jitsu. Aí agora ela tá querendo fazer ginástica artística lá no colégio, enfim. É uma loucura, futebol, enfim. E então eu fui tentando me adaptar e ver qual era a melhor forma para eu ter esse equilíbrio e conseguir cuidar de todas essas áreas da melhor forma possível, dando o melhor naquele momento, né? Porque nem sempre a gente tá 100%. Então, eu acho que consegui fazer isso me priorizando primeiro, né? Colocando a atividade física na minha vida, colocando endorfina para que eu pudesse ter disposição para dar continuidade em arrumar a casa, limpar a casa, fazer comida, trabalhar, fazer os posts, enfim, trabalhei muito tempo com provador em lojas, né? De roupa feminina. Então, eu tinha que gravar os stories com as roupas, tinha que fazer troca de look. É trabalhoso, cara. É muito trabalhoso fazer isso. Então, assim, e aí depois ter energia ainda no final do dia pra dar atenção e brincar com a Malu e dar comida pra ela e dar banho e história e brinca aqui, brinca ali. Agora ela tá um pouco mais independente, tá um pouco mais tranquilo. Mas é difícil, não é fácil. Uau, sozinha, né? Totalmente sozinha. Totalmente sozinha. Não tenho, tipo assim, ai, preciso descansar, vou deixar a Maria Luísa na casa da minha mãe ou do meu pai. Não tem, não existe. Não existe isso. Então eu acho que quando eu me mudei pra cá, esse foi o ponto principal que eu quis adaptar na minha vida. É me desafiar. Eu quis me. Eu tava assim, ó, numa zona de conforto na cidade onde meus pais moram, absurda. Todo mundo falou assim: Bruna, tu é louca, tu vai se mudar pra um lugar onde tu não conhece ninguém. Sim, imaginei, que desafio, né? E eu falei, mas eu tô fazendo isso com total consciência. Porque eu quero isso. Porque assim, ó, se outras mulheres conseguem, por que eu não consigo? E eu sou muito assim, sabe? De me desafiar, de ver até onde eu consigo ir, de ver até o quão forte eu sou, sabe? Então, assim, eu fiz isso racionalmente, completamente com o pé no chão. E eu sabia que eu ia passar por dificuldades, como eu passei. Não vou negar. Passei por muita dificuldade. Tipo, pensei em desistir, em voltar. Só que eu falei, cara, não tem essa possibilidade. Eu não vou voltar, eu consigo. Eu sou uma mulher forte, eu sou uma mulher. Tipo assim, porque eu pensei, cara, e quando eu não tiver mais os meus pais? Eu vou ter deixado de viver o que eu queria viver por conta de conforto, de zona de conforto? A gente só evolui, a gente só cresce quando a gente sai da nossa zona de conforto. É sobre isso. Então, eu quis sair da minha zona de conforto por livre e espontânea vontade. Pra me desafiar mesmo, pra pôr a cara no mundo e se embora, entendeu? Se eu pudesse ter voltado pra Portugal, eu teria voltado. De verdade. Mas como é uma Com burocracia desafios bem maiores muito também, maiores, né? muito maiores. Nossa. Então, assim, voltando à tua pergunta, essa foi a forma que eu achei o meu equilíbrio, né? Me priorizando, colocando no papel o que era importante pra mim, o que era importante pra Maria Luísa, o que era importante na nossa rotina, finais de semana, o que é legal de fazer, né? Tipo assim, final de semana é off, é eu e ela.
entendeu? Sim. Sem trabalho, sem nada. Pra que eu possa curtir isso. Um tempo atrás eu tava conversando com meu pai e a gente parou pra refletir, tipo assim, cara, quanto tempo a gente tem? Quantos verões a gente tem com os nossos filhos pequenos? Quantos verões a gente tem ainda pra curtir com eles, com eles nos chamando, dependendo da gente? O Miguel, que é o teu mais velho, não tem mais muito tempo. Daqui a pouco ele vai. Natal, Réveillon. Vai passar com os amigos. Réveillon, principalmente, né? Vai passar com os amigos. Carnaval, vai passar com os amigos. Gente, quando a gente vai no mercado, ele não quer ir mais. Entendeu? Quando a gente quer passear, ele já pergunta: aonde? Não quero. É um pré-adolescente já. Não quero. De 10 anos. Cara, Maria Luísa. Posso ficar em casa? Maria Luísa, Não. com 5 já, ela já fala: mãe, porque assim, tipo assim. E eu. Oi? Tudo bom, garota, tu só tem 5 anos. Tipo assim. Te orienta, guria. Gente, não, Cara, eles acham que são bizarro. pessoas adultas. Adultas, e eles são esponjas, tá? Isso é uma coisa importante, eu acho, de falar. Muito. Muito esponjas. Porque nós somos os espelhos pra eles. Então, Com certeza. eles vão fazer exatamente tudo o que a gente faz. Tudo o que a gente fala. E olha quanto tu tá ensinando pra ela. Muito. Sobre viver. Determinação. Determinação, verdade. Determinação. E tem uma frase que eu gosto muito e que eu levo para as minhas redes sociais também, principalmente para essa parte do meu lifestyle de exercícios, enfim. Constância constrói. Cara, essa frase eu ouvi uma vez de uma amiga minha e isso faz tanto sentido. Porque sem constância, a gente não vai conseguir construir nada. Sem constância, sem persistência, sem disciplina, a gente não chega em lugar nenhum, né? Então, acredito que eu ensino muito pra ela isso, sabe? É determinação, é a constância, é sempre se colocar, né? Até onde eu posso ir e ver, testar os nossos limites. É, exatamente sobre isso. A gente já tá chegando aqui pertinho do fim. Eu vou entrar numa pergunta que eu deixo ela para fazer pro final. Porque eu acho que é o intuito do podcast, é trazer essa experiência que a gente tem para fora, né? Então, eu queria saber de ti, Bruna, qual é o maior aprendizado que a maternidade e o empreendedorismo trouxeram para você, para tua vida? Eu acho que é a resiliência. Uau. A resiliência. Nos tempos atuais nos quais a gente vive, no qual a gente vive, tudo é pra ontem, tudo é agora, nada, as pessoas, principalmente nossos filhos, não conseguem esperar. Isso é uma das coisas que eu tenho trabalhado bastante, assim, até com a Malu. Questão de saber esperar, de saber que nem tudo é pra agora e persistir. Persistência, resiliência, paciência e sempre pensamentos positivos, porque eu acho que palavra tem poder, então tudo que a gente fala de bom, explanar as coisas boas para nossa vida, para, enfim, e também acreditar em nós. Porque eu acho que se a gente não acredita no que a gente faz, no que a gente é, quem é que vai acreditar? Quem é que vai acreditar? Com Né? certeza. Então, eu acho que esse é o maior aprendizado para mim, assim, é a resiliência, né? A paciência e não tem outro caminho,
Não tem um pozinho ali que vai fazer com que do dia pra noite tudo seja como a gente sempre sonhou e nem tudo sai como a gente quer Acho que também. nenhuma vida é um comercial de margarina, né? Não, Não é. não é. Porque cada uma, nós aqui que estamos aqui, vocês que nos escutaram até agora, cada uma tem a sua história, cada uma tem a sua vivência. Então, justamente é para isso esse espaço, para a gente compartilhar isso aqui. É. É a realidade. É o que a gente vive, é o que a gente enfrenta, é o que a gente é. É o que a gente é, a vida real. E não tem cortes como aqui, né? A vida não tem cortes, não tem recortes, não tem edição. Não. E, enfim, é assim, errando, a gente pode errar várias vezes. Não tem problema, tá tudo bem, desde que não persista no mesmo erro de sempre, né? Sim. Acho que assim, errei assim, não deu certo. Vamos tentar fazer diferente. Não deu certo também? Beleza, errou. Mas sempre tentando melhorar, sempre tentando evoluir, sempre tentando buscar a forma para que chegue o mais próximo possível do que a gente quer. Né? Porque nada é perfeito, nós não somos perfeitos e nem sempre tudo vai sair como a gente planejou. Mas sempre tentando buscar o melhor. Eu acho que isso, assim, é fundamental. Sobre isso. E o episódio de hoje falando de recomeços, né? Recomeçar não é voltar para trás. Não é. É só pra gente pegar um impulso pra gente poder seguir em frente. Muitas vezes a gente precisa dar 2 passos para trás. Sim, muitas vezes. Porque que eu falo, uma flecha para ela ser lançada, ela precisa ser puxada para trás para depois ela alcançar o alvo. Então eu acho que isso fica muito de aprendizagem, assim, para mim e espero que para vocês também, para ti também, né, amiga? Que tá tudo bem a gente parar, tá tudo bem a gente não ficar bem 100% do tempo, tá tudo bem a gente dar 2 passos, 3, 4, quantos passos forem precisos dar para trás, para que depois, sim, a gente evolua, a gente cresça, né? A gente pare, pegue esses passos para trás e repense, e reformule, e reconstrua para que a gente possa... É mais experiência. Exatamente. É isso, é mais experiência. Exatamente. E aí a gente volta com muito mais força, muito mais propósito. Com certeza. Né? E com aquele gás, assim. Com aquela garra, com aquele sangue aí a gente no fala olho. Assim, agora vai. Agora vai. Será que eu não posso falar isso? Não, eu posso. A Copa termina quando? Mais um mês ainda. Mais um mês? Então, até julho. Agora, será que o Hexa vai? Não sei. Não sei, ele pode ser eliminado antes disso. Não sei, antes será? do episódio ir no ar. Bom, depois eu vejo, depois a gente vê sobre vamos isso. profetizar que sim, amiga. Sim, vamos. Pensamento positivo, pelo amor de Deus. Viu? Ó, mulheres também falam de futebol. Com certeza, e eu sei bastante sobre futebol. Eu sei, eu sou sei. do mundo do futebol, então sei bastante. Eu sei. Então, Bru, muito, muito, muito obrigada por ter aceito esse convite. Eu tô muito honrada de você ter aceito esse convite, de você estar não só aqui nesse espaço, mas também na minha vida, muito mesmo. Eu que agradeço. E compartilhar um pouquinho dessa tua experiência com outras mulheres, para que elas... Né, vejam toda essa potência de mulher que você é, sozinha, mãe solo. Às vezes nem eu acredito que eu consigo. Né, pra você ver, né? E que bom que você resolveu se desafiar e ocupar esse espaço, sabe? A mostrar quem você é, conquistar da sua maneira. Eu acho que é mostrar para outras mulheres que a gente pode, né? Mostrar que qualquer uma pode. Com certeza. E obrigada por trazer todos esses aprendizados. E tenho certeza que essa tua trajetória vai sim inspirar muitas mulheres. Amém. Com certeza. Amém, amém. E eu também quero agradecer vocês que estiveram aqui com a gente até o final desse episódio.
Se fizer sentido para você compartilhar com outras mães, com alguma mãe que você sabe que está precisando ouvir um pouquinho disso, se acolher e se conectar com isso, né? Compartilha também. Bru, se quiser agradecer também, fica à vontade. Bom, primeiramente, é uma honra ter recebido esse convite quando tu me ligou. Eu realmente não esperava nem um pouco. As bestes da Branquela. Shopping. Gente, essa mulher me ligou e eu falei, ela assim, amiga, então, vou tocar no meu projeto de novo, assim, eu queria muito te fazer um convite. Eu quero muito que tu seja a primeira, olha que honra, a ser entrevistada nessa minha volta. Eu falei, claro que eu quero. Cara, eu berrava no telefone, é claro que eu quero, óbvio que sim, super aceito. Tinha que ser a Bruna. Tinha que ser. Porque eu acho que realmente faz todo sentido, né? Como tu mesma falou pra mim, eu acho que a gente tem vivido e trocado momentos, assim, tão parecidos, né? Sim, Obviamente, sim. com algumas contradições, não, mas... com algumas diferenças, né? Obviamente. Mas a gente sempre tá conectada uma com a outra, né? De uma certa forma. E sou muito, muito, muito grata por estar participando desse recomeço. Fico muito feliz de tu ter voltado com esse projeto, que eu acho que faz todo sentido. E como eu te falei, é a tua cara. Que tu continue, que prospere cada vez mais. Obrigada, amém. E... Enfim, obrigada a todas as mães, mulheres que quiserem se conectar comigo também. Tá aí, acho que a Amanda vai deixar aí o meu arroba do meu Instagram. E é isso, compartilhar um pouco da vida, lifestyle, wellness. Pra gente se cuidar, pra gente se priorizar. Sempre, não esqueçam, a gente tem que sempre se priorizar. Então, eu vou deixar aqui uma frasezinha final, que eu já falei aqui, mas vou falar de novo. Que recomeço não é retrocesso, muitas vezes é necessário. Então, se você precisa recomeçar, não é porque você tá voltando para trás. Você precisa pegar um impulso para ir para frente. Então, todo dia é um recomeço para você voltar a ressignificar suas histórias, continuar, progredir com mais experiência, com mais força e com mais propósito. É isso. Então, fica aí um abraço bem acolhedor para vocês. E fiquem de olho que os próximos episódios também vão estar demais.